Alvíceras, Alvíceras, História da Igreja de Cristo, tomo 1º, Daniel Rups, grande Daniel Rups. Hoje vamos para mais um capítulo do nosso tomo 1º, estamos na página 203, ainda não chegamos nem na metade do 1º tomo, lembrando que são 10 ou 11 tomos, é uma obra extensíssima, ok? Mas, dado o seu grande valor, continuaremos de pouquinho em pouquinho, lendo cada ponto, cada episódio da história da Igreja de Cristo. Muito bem, vimos que no último vídeo falamos sobre as catacumbas que eram uma espécie de túmulo, aliás, eram túmulos mesmo, propriamente dito, né? Eram túmulos propriamente ditos, ou seja, ali naquelas catacumbas, naqueles túmulos repletos de cadáveres, algumas vezes vazios, era onde os cristãos da igreja primitiva dos primeiros séculos se reuniam, tá? E quando eu falo primeiros séculos, é realmente ali século I, século II, tá? Porque, claro, evidentemente, após Constantino, para citar aí o imperador que mudou a história da igreja, o imperador cofundador da igreja, tá? Ok? Da igreja que chamamos cristã, ou se preferirem, católica, pois na época a Igreja de Cristo ela era chamada de Igreja de Cristo, Igreja Universal, Igreja Católica, por conta do adjetivo katolikos, katholon em grego, que significa conforme o todo, kat, conforme holon em grego, o todo, conforme, ou seja, o universal. A Igreja Universal, a Igreja Católica, assim era chamada a Igreja de Cristo nos primeiros séculos. Muito bem, fechado este preâmbulo, hoje definitivamente entraremos nessa época, a época chamada Tempo das Catacumbas. É claro que paramos no último capítulo ali no século VI, tá ok? Depois de Cristo, ou seja, já num período posterior, um período em que a igreja já era a igreja forte, já começara a ser forte, já começara a ser a grande senhora da Europa e também do Oriente, por que não? Mas aos poucos ela vai se europeizando cada vez mais, a igreja ocidental vai despontando como mais forte do que a igreja oriental, e aos poucos a igreja ocidental, a igreja europeia, portanto, lembramos que naquela época não havia, para todos os efeitos, a chamada América, ok? Então, o continente americano era como se não houvesse, não existisse. Ninguém sabia da existência do continente americano. Então, falando aqui de igreja ocidental, estamos falando da igreja europeia. A igreja europeia cada vez mais forte, cada vez mais organizada e, dada esta organização, também adquirindo poder em meio ao caos em que se tornou a Europa politicamente, do ponto de vista político, por conta das muitas invasões, uma mescla terrível, enorme, de povos bárbaros, assim chamados bárbaros, por conta da língua diferente do ponto de vista do latim, né, que falavam. Eles falavam como que usando de letras oclusivas demais para o latim. Então, muito P, muito B. Daí, babá, 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 falavam muito assim, babá, 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 bebé, ou coisa assim do tipo. Reza a lenda, né? Essa é a explicação lendária que se dá. E, portanto, ficou, então, bárbaro, sendo o adjetivo para eles. Mas não nos interessa isso aqui. O que nos interessa é que a igreja exercitará ou exercerá um papel preponderante a partir dessa época, ok? Em que ela se tornará a maior força agregária ou agregadora que unirá os povos e que dará consistência, liga, ok? A essa massa disforme e heterogênea composta por vários povos, várias etnias dentro da Europa. E aí, só que isso nós estamos falando do século IV, V e principalmente VI, que é quando realmente, após a conversão ali de Clovis, né, a igreja realmente se torna a senhora da Europa, após a conversão dos primeiros grandes imperadores, os primeiros grandes chefes políticos.
Agora, quando a gente agora entra no quinto capítulo, a vida cristã no tempo das catacumbas, a gente vai dar um passo para trás, ok? E depois, claro, voltar a andar para frente. Então, para que você entenda, tá? Nós não estamos aqui recuando no tempo por acidente. O autor ele vai voltar um pouquinho, propositalmente, mas depois ele vai continuar, ok? E aí ele vai fazer essa transição de maneira bem tranquila para que você entenda. Então vamos lá, a vida cristã no tempo das catacumbas. Os cristãos na cidade pagã. Quando considerarmos a igreja dos primeiros séculos, essa cristandade nascente, ameaçada, supliciada, mas que, a despeito de todos os obstáculos, é impelida por uma vitalidade prodigiosa, acode-nos à mente a comparação evangélica do grão de mostarda, a menor das sementes, mas que dá vida a uma árvore em que as aves do céu gostam de aninhar-se, uma árvore frondosa. Como era minúscula essa igreja no dia em que, sobre uma colina descalvada às portas da cidade, morria o seu fundador como um agitador vulgar, crucificado entre dois bandidos. Passados menos de 2 séculos, está presente em toda parte, certamente ainda não prestes a vencer, nem expandido-se em toda a sua força, mas tendo lançado raízes tão sólidas que já nada as poderá arrancar. No decurso da segunda metade do século II, são inúmeras as provas da penetração do cristianismo em todas as regiões e em todas as camadas do império. Vemo-lo não somente na Itália, onde Pompeia e Pozzuoli contavam fiéis antes da catástrofe de 79, que sepultou as duas cidades, mas também em Nápoles, onde há cemitérios cristãos que datam de 150. Em Milão, cujos primeiros bispos parecem remontar à mesma época, e em Ravenna, cujo fundador, Santo Apolinário, era tido por discípulo de São Pedro. Pela história dos martírios, sabe-se que nessa mesma época a Gália, a África e a Ásia contam comunidades florescentes. E também as há em Alexandria do Egito, que ficará célebre pelos seus estudos teológicos, bem como na Grécia, particularmente em Atenas, pátria de Dionísio Areopagita, em Corinto e em Gortina, cidade de Creta, onde ainda hoje se vêem tão belas ruínas cristãs. Não é apenas no espaço que se deve considerar a sementeira cristã. O grão penetra na terra e deita raízes profundas. A princípio, a palavra evangélica espalha-se sobretudo entre gente humilde, amoladores errantes de facas, tanoeiros, sapateiros ou cardadores de lã, que foram muitas vezes as primeiras testemunhas de Cristo. Essa doutrina reconfortava os homens de condição modesta, todos esses fortunatos acaicos, urbanos, Hermas, Flégones, Estéfanas e tantos outros, cujos nomes desajeitadamente gravados nos túmulos das catacumbas revelam bem a sua condição inferior. Mas chegou depois a vez das classes ricas, das elites. O testemunho heróico prestado por um Glabrião ou uma Flávia Domitila em tempos de Domiciano e de um Vécio de Leão em tempos de Marco Aurélio mostra-nos que a aristocracia já fora vigorosamente atingida pelo Evangelho. No século II, há entre os cristãos senadores como Apolônio, altos magistrados como o cônsul liberal e intelectuais como Justino, aptos a falar no foro. Tertuliano diz a verdade quando assegura que os pagãos se irritavam ao verem entre os fiéis de Cristo gente de todas as categorias. Estamos falando agora, e é muito conveniente lembrar que acabou de ser aprovado para o STF o pastor presbiteriano André Mendonça, o primeiro evangélico a ser juiz do STF. É muito difícil chegar a uma ideia precisa da proporção dos cristãos em relação ao conjunto da população romana.
Uma passagem frequentemente citada da Apologética de Tertuliano, escrito de fins do século II, atribui-lhes uma importância numérica imensa, dizendo assim, abro aspas, somos de ontem e já enchemos as vossas cidades, as vossas casas, as vossas praças, os vossos municípios, os conselhos, os campos, as tribos, as decúrias, o palácio, o senado e o foro. Não vos deixamos senão os vossos templos. Se nos separássemos de vós, ficaríeis aterrorizados com a vossa solidão. Fecho aspas. Temos, porém, que descontar nesta passagem a ênfase literária, porque cerca de 60 anos mais tarde, Orígenes dirá que os cristãos ainda são, abro aspas, muito pouco numerosos, fecho aspas, entre os milhões de habitantes do Império. No século II, a cristandade é, pois, uma minoria, mas singularmente atuante, e não deixará de crescer até se tornar uma maioria decisiva 2 séculos mais tarde. Então, primeira coisa a se dizer, vimos aí o exagero de Tertuliano no segundo século. Só lembrando que, quando você vai ler algum pai ou padre da igreja dessa época, tudo deve ser levado com paciência, parcimônia, com um grano salis, expressão latina, com um pouco de sal, com um grão de sal, né? Com tempero, com calma. Porque se você não levar com prudência e sabedoria o que você lê, extrai desses pais da primeira igreja primitiva, você tenderá ao erro, pois eles são, via de regra, um pouco hiperbólicos, tá ok? Então, quando você lê os primeiros padres da igreja, tenha calma ao interpretá-los, tá? Assim vai também com muitos outros autores, e não só nessa época da história, nem com relação à história da igreja. Quando você vai ler certos autores que falam sobre certas coisas, certos assuntos, muitas vezes você tem que conhecer quem é o autor. Aliás, muitas vezes, não sempre, você tem que conhecer o contexto do autor, a vida do autor, o zeitgeist, o contexto de produção vital daquele texto, tá ok? Ou seja, o espírito da época, zeitgeist, e o Sinnenleben, o contexto de produção vital do texto, porque eles podem estar exagerando, eles podem estar deliberadamente ou sem querer exagerando, ou contando mentiras, omitindo fatos ou sendo hiperbólicos. É que nem o padre Manuel de las Casas, se eu não me engano, é esse mesmo nome, o padre Manuel de las Casas, que conta a história da igreja, da América Espanhola, né? E ali ele faz exageros, ali nos anos, ali por volta, ali no século XVI ou XVII, salvo engano, ele faz ali exageros truísticos, né? Muito notáveis, da crueldade dos espanhóis. É claro que eles foram muito cruéis, mas ele exagera. Mas aí fecha esse parênteses que não nos interessa o século XVI agora. Voltando então para a nota de rodapé, onde Daniel Rups nos diz: também é difícil tomar como base de cálculo o número dos mártires, pois os que se podem enumerar a partir dos textos são algumas dezenas, uns 50 em Lyon e uma dúzia em Scilly. Mas estamos muito longe de possuir documentos sobre todos os casos de martírio, ou mesmo sobre a maioria deles. Por outro lado, era frequente que nem mesmo os próprios cristãos tivessem notícia de tantos heróis obscuros, de todos esses anônimos que as velhas inscrições mencionam com uma simplicidade pungente, dizendo, por exemplo, deste Deus sabe o nome, como muitas vezes se via em catacumbas, gravado em pedras de catacumbas. Deste Deus sabe o nome. Ou seja, o camarada morreu, foi um grande mártir para a igreja, mas ninguém sabia o nome do sujeito, um grande herói. Morreu pela causa cristã, mas nem o nome do pobre se sabia, se conhecia. Então, algum irmão espiritual, certamente, ao enterrar, ao guardar o corpo do sujeito lá na catacumba, era costume escrever alguma coisa, havia de escrever alguma coisa. Então, não sabendo sequer o nome do pobre coitado, escreveu deste Deus sabe o nome.
Esta proliferação dos cristãos cria numerosos problemas de relacionamento entre eles e os pagãos. Uma imagem, muitas vezes considerada explicativa e que se apoia apenas na palavra catacumbas, tende a fazer-nos representar estes fiéis dos primeiros tempos como uma espécie de colônia de toupeiras que passassem toda a vida debaixo da terra a fim de se esconderem dos seus adversários e que só saíam desses refúgios subterrâneos para irem morrer ao sol dos anfiteatros. Se é verdade que muitas vezes as catacumbas serviram de asilos momentâneos à igreja, e se é verdade, sobretudo, que asseguraram um abrigo permanente ao culto cristão, seria absurdo fazer delas o único ambiente em que decorreria a existência dos cristãos dos primeiros séculos. Numa perspectiva infinitamente mais concreta e mais complexa que temos de considerar a expansão do evangelho no seio da sociedade pagã. Então, quando você passa, em frente a um cemitério ou vai enterrar um parente ou um amigo, enfim, vai lá no velório, você às vezes fica com medo, você às vezes passa lá em frente a tantas tumbas, covas rasas, gavetas, enfim, e aí tanta gente morta ali, tanta história, mas um clima às vezes de assim, terror, de meio de medo. Já pensou um cemitério à noite e tal, aquela coisa assim, tem contos, tem histórias de terror que se baseiam nesse contexto. Pois é, meu amigo, a igreja dos primeiros cristãos, do século I, do século II, a igreja, meu amigo, a igreja onde eles se reuniam para louvar a Deus, para orarem, para pedir, para suplicarem, era ali, meu irmão. Mas não é, pior do que isso, não era num cemitério que você hoje, do tipo do que você vê hoje na cidade, quando você vai lá enterrar um parente, uma coisa assim. Não, era muito pior. Eram nas catacumbas. O cemitério, como hoje nós conhecemos, isso aí é uma invenção cristã da Igreja Católica. É por isso que era chamado o cemitério de Terra Santa. Ok? E geralmente os primeiros cemitérios eram no quintal das igrejas, das catedrais. Só que isso já foi uma grande melhorada, um grande saneamento num ambiente muito mais inóspito que era o ambiente das catacumbas romanas. As catacumbas romanas eram subterrâneas. Então, a igreja, os primeiros grandes irmãos, heróicos irmãos em Cristo, nossos grandes antepassados, nossos pais da fé, esses mesmos, eles se reuniam às escondidas, embaixo da terra. E não é porque iam pegar o metrô, não, tá? É porque eles tinham que fazê-lo, porque eram perseguidos, era proibido, eles eram fora da lei. Então eles precisavam, tais criminosos, do ponto de vista civil e criminal, tais criminosos, ou seja, nossos grandes patronos, eles precisavam se reunir, congregar embaixo da terra. Era o único local onde não seriam alcançados, pegos. Então eles se reuniam com os mortos. E esses mortos, via de regra, eram seus próprios irmãos que já morreram e em martírio, em situação de martírio. Então daí é que surge o culto, a veneração e o culto aos dejetos desses mortos, desses mártires. O culto às relíquias, eram chamadas de relíquias. Esses dejetos, esses ossuários desses grandes mártires anônimos, a maior parte deles. Então, tais relíquias eram guardadas ali. Com o passar do tempo, a igreja ganhou tanta força, graças a Deus, poder político e abrigo, dos grandes chefes de Estado, que essas relíquias foram sendo trasladadas aos poucos para, muitas delas, a maior parte, para embaixo dos altares nas igrejas. Aí sim, prédios, edifícios, os primeiros edifícios. E esses primeiros edifícios eclesiais ou eclesiológicos foram construídos sobre ossos dos mártires. Então, quando você abre a sua boca para falar mal da Igreja Católica, que inclusive nem é minha igreja, eu nem sou católico, tá? Mas quando você abre a sua boca para falar mal da Igreja Católica, é a ignorância sua no que tange a esse respeito, no que tange a esse assunto, de você chegar lá na igreja, ai, que esquisito, isso aqui é do capeta, é do demônio, tô me sentindo mal aqui, os ossos, você não sabe o que tá falando, você é idiota, você não sabe o que tá falando, mas eu respeito, entendeu?
não a sua idiotice. Eu respeito o seu direito de ser idiota momentaneamente. A partir de agora você não vai mais ser idiota específico com relação a esse assunto específico, tá bom? Você agora está aprendendo com o nosso curso, graças ao Daniel Rupes, você está aprendendo a respeitar a história, não aquela que é contada nos livros de história dos protestantes, tá? Então, esses protestantes, que estou falando dos melhores, não estou falando dos piores não, tá? Os piores são ignorantes mesmo e tal. Eu estou falando dos professores de história da igreja protestantes. Sem exceção, todos são idiotas. Idiotas em quê? Idiotas na disciplina da qual eles dizem ser os especialistas. Idiotas, muito idiotas. Sabe o que é idiota? Idiota em grego, idiotas, tem um radical idios, que significa voltado para si mesmo. O idiota é aquele camarada que é voltado para si mesmo, só vê o próprio umbigo. Ele é como que aquele cavalo que tem os antolhos. O que são os antolhos? São aqueles pedaços, aquelas tiras de couro que são colocadas ao lado dos olhos, ao lado direito de cada olho, o olho esquerdo e o olho direito, de modo que fazendo com que o cavalo só olhe para frente. É a mesma coisa. Os professores de história da igreja protestantes, todos eles, sem exceção, eles só olham para frente. Eles só olham do século XVI de Martinho Lutero, das 95 teses, para frente. Quando são obrigados a olhar para trás, o que eles fazem? Eles só olham Agostinho, um pouquinho, e um ou dois pais da igreja. Agora, do século IV até o século XVI, mais de 1000 anos, eles fingem que não existiu igreja católica. Eles fingem que nada aconteceu. E quando você pega um livro de história da igreja protestante, eles passam muito rapidamente por isso, dando assim um mínimo de mérito ao esforço da igreja católica. E praticamente falando nada, ou quase nada, desses grandes mártires, desses grandes feitos desses grandes mártires, grandes santos da igreja católica, grandes papas da igreja católica. Cara, eu não sou católico, já fui há muitos anos atrás, depois virei evangélico, hoje eu não sou nenhum nem outro. Então eu não estou aqui puxando um comentário livre que eu faço aqui, eu estou usando o livro de um católico, Daniel Rupes, mas o comentário que eu faço é livre, tá ok? Agora, vamos dar a César o que é de César, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu aqui não vou fazer comentário puxando para um ou para outro lado. O que é, e o que não é, ok? Então, vamos ser justos. Eu não tenho aqui que ficar puxando brasa para a sardinha da minha igreja, do meu dogma da minha igreja. Eu não tenho igreja, não sirvo a igreja, não sirvo a processo religioso nenhum. O que eu vejo, eu comento. Vamos lá. No mesmo texto da Apologética, que já referimos, Tertuliano diz claramente, abro aspas, nós, os cristãos, não vivemos de costas para o mundo. Frequentamos o foro, os balneários, as oficinas, as lojas, os mercados, as praças públicas. Somos marinheiros, soldados, agricultores e negociantes. Fecho aspas. Outro texto do século II, a Carta de Ogneto, afirma que nem pelo vestuário, nem pela moradia, nem pela alimentação, os cristãos se distinguem das outras pessoas. E em Lyon, conforme o relato da própria igreja lionesa, quando teve início a perseguição do ano 177, a populaça expulsou os cristãos das praças e dos balneários públicos, o que prova que eles frequentavam esses lugares. Era esta mistura dos fiéis com o resto da sociedade que, na prática, criava tantos problemas, e é esta convivência que se torna necessário tentar reconstituir. São muitos os documentos que nos permitem fazer uma ideia a esse respeito. Quando consideramos, por exemplo, o famoso grafito do Palatino, que representa um asno crucificado, e lemos as inscrições que o acompanham, parece-nos estar ouvindo um desses diálogos entre pagãos e seguidores da nova fé. Entre os alunos, um desses diálogos entre pagãos entre os alunos da escola dos pajens imperiais, sabe-se que Alexamenos é cristão, e um colega troça dele desenhando numa parede a caricatura: Alexamenos adora o seu Deus.
E o jovem cristão corajoso grava, por sua vez, a resposta: Alexamenos fiel. Então, aquele desenho, vamos lá colocar para vocês recapitularem, que a gente viu na última aula, do Alexamenos adora o seu Deus cristão, que é um asno, né? É um aluno de uma escola que é zoado, né, pelos seus colegas de classe. Aí, os coleguinhas dele desenham um burro, um asno, que é Jesus, né, representando Jesus crucificado, e aí dizendo embaixo: Alexamenos adora seu Deus cristão, adora seu Deus. Só que o Alexamenos, para se defender, ele estava recebendo uma espécie de bullying, né? Para se defender, o que ele escreve? Alexamenos é fiel. Ou seja, ele não se importa. Então, esse espírito do foda-se, eu sigo a Cristo mesmo, e vocês aqui aprendam comigo, vocês aqui se lixem ou se convertam, né? Eu estou aqui para servir a Deus. Se quiser me matem. Esse espírito do martírio, ele era sim, a coisa mais comum em todo e qualquer cristão. Aqui, por exemplo, esse grafito do Palatino, ele demonstra a fé de uma criança, né? De um adolescente que está sofrendo bullying. Não é nem um adulto, não é nem uma fé adulta, uma fé de um adulto, mas é uma fé adulta, né? É uma fé mesmo, genuína, a ponto de o camarada, uma criança, ser perseguido dentro da escola, sofrer bullying, e mesmo assim, vai lá no desenho zombeteiro que fizeram a respeito dele, do seu Deus, ele vai lá embaixo e escreve: tô nem aí, tipo, Alexamenos, né, é fiel, tô nem aí para você, adoro meu Deus mesmo, entendeu? Olha que coisa maravilhosa, né, esse grafito do Palatino. Então vamos voltar para o ponto onde paramos. Vamos lá. Diálogos como este deviam travar-se em todas as camadas da sociedade. No seio da populaça proliferavam os mexericos, as calúnias, as histórias de crimes rituais e de devassidões. Nas classes altas pronunciavam-se com cara de circunstância palavras como estas que Tertuliano reproduz. Abro aspas. É um homem honesto, só é pena que seja cristão. Fecho aspas. Ou então, abro aspas, como é que fulano, sendo tão inteligente, se converteu ao cristianismo? Fecho aspas. Em muitos casos, o diálogo azedava-se e degenerava em drama. É o que sucedia, por exemplo, nas famílias em que um dos membros se confessava cristão e se comportava como tal. Um pai pagão, cujo filho se fizera seguidor de Cristo, não tinha que deserdar aquele que já não garantia o culto aos deuses da gens. Então, o camarada se convertia, o pai deserdava. Como é que um marido pagão, cuja esposa se convertia, podia deixá-la sair de casa à noite para assistir a essas estranhas cerimônias acerca das quais corriam tantos boatos? Às vezes, armavam-se até casos cômicos, como este que é citado por Tertuliano. Um marido muito ciumento, vendo a esposa mudar subitamente de comportamento e descobrindo o motivo dessa transformação, suplica-lhe que volte novamente para os seus amantes, pois prefere isso a sofrer a vergonha de ser o marido de uma cristã. A dificuldade passa também do plano íntimo para o plano público. Em muitas ocasiões, a vida coletiva, tal como o paganismo a estabelecera, revela-se incompatível com a fidelidade cristã. Se, por exemplo, um comerciante cristão precisa de dinheiro emprestado, o credor exige-lhe o juramento de rotina em nome dos deuses. Que fazer? Um artesão, um escultor, um pintor ou um dourador que trabalha numa oficina onde se executam estatuetas de ídolos, poderá, por acaso, dedicar-se a esse trabalho? É a mesma pergunta que hoje se faz, né? Por exemplo, o camarada que se converte à igreja, né? A igreja cristã. E aí ele é PM. Ele vai matar, ou ele vai para a guerra, né? Ele vai matar as pessoas. Ele pode fazer o trabalho dele de matar os outros, né? De atirar nos outros, bater nos outros. Ele pode ser lutador de MMA, sendo cristão.
São as perguntas. Eu não vou responder isso aqui, eu tenho minha opinião formada, mas eu não vou responder isso aqui, porque não é o objetivo, né? A um professor é oferecido um excelente contrato para ensinar as grandes lendas da mitologia. Como sair dessa? O camarada é cristão, vai dar aula de mitologia. Pode? Pode, Arnaldo. Ou trata-se muito simplesmente de uma festa oficial, e Zeus bem sabe quantas havia. Vai o cristão assistir aos degradantes espetáculos do circo? Quer dizer, o circo naquela época tinha morte, tinha adoração a deuses, né? É a mesma coisa hoje. O camarada é crente, né? Ele pode ir na festa ou à festa de São João. Estou falando do crente protestante. Católico é claro que vai. Ele pode ir lá participar da festa de Santo Antônio. Mas, se não for, não será essa uma maneira inelutável de se expor a uma denúncia nesses tempos de perseguição? Ou seja, não seria conveniente ao cristão, naquela época, fingir não ser cristão? Porque seria mais barato para ele, ninguém iria desconfiar dele. Muitas profissões se tornam proibidas para os cristãos por causa da sua imoralidade e da idolatria a que arrastam. Por exemplo, hoje, ser uma atriz cristã, e aí tem que fazer cena nua. E aí, faz ou não faz? Santo Hipólito enumera as de dono de casa pública, escultor ou pintor de ídolos, autor e ator dramático, professor, cocheiro, gladiador, sacerdote ou guarda de templos, juiz e governador, na medida em que eram funções que davam o direito de condenar à morte, né? De mágico, adivinho, astrólogo, feiticeiro, feiticeiro com certeza, né? E intérprete de sonhos, ou seja, o adivinho. Mas o adivinho até José foi, então isso aqui também... Essa aqui o Santo Hipólito viajou. Faltou ler lá a história de José. Porque se vê como eram numerosos os casos em que se tornava inevitável a ruptura entre o cristão e a sociedade pagã. Ou seja, naquela época, ou você era ou você não era, meu irmão, cristão. Não tem esse meio termo. Então, porque para ser cristão tinha que ser martirizável, ou seja, candidato a mártir. Então, camarada, se era mesmo. Mas essa ruptura existia sempre de fato? Seria um exagero admiti-lo? Seria um exagero admiti-lo. A natureza humana, mesmo quando envolvida por uma atmosfera de heroísmo, tem as suas fraquezas. Se o cristianismo primitivo teve poucos apóstatas, e se, na maior parte dos casos, os princípios foram salvaguardados, é preciso também admitir que houve cristãos que tentaram tergiversar e fazer um jogo duplo. As necessidades econômicas podiam justificar algumas dessas atitudes ambíguas, como também teria muito peso a preocupação de preservar, não sei de onde eu tirei pescar, teria muito peso a preocupação de preservar um punhado de fiéis para a igreja, não deixando que todos morressem. Mas houve também, e em grande número, heróis e homens impávidos, como aquele escrivão que preferiu despedaçar as tábuas a escrever nelas a condenação de um irmão, ou aqueles soldados que se recusaram a executar uma ordem por julgá-la contrária aos seus princípios. Até o fim do século II, os cristãos não invocam, em princípio, a objeção de consciência para se eximirem das suas obrigações militares. Houve até mesmo cristãos no exército. À medida que o cristianismo for penetrando nas classes superiores, esses fiéis se acharem investidos em funções públicas, os problemas surgirão de forma mais aguda. Temos, pois, de representar a vida dos primeiros cristãos dentro de um conjunto de elementos contraditórios. Por um lado, estão misturados com a sociedade pagã e todas as suas atitudes têm valor de testemunho. Por outro, um pudor elementar obriga-os a adotar certos sinais clandestinos. É muito provável que o sinal da cruz, esboçado rapidamente sobre a fronte, os lábios e o peito, ao mesmo tempo que era um gesto litúrgico, fosse também um meio de se darem a conhecer
uns aos outros. E, infelizmente, os protestantes jogaram, assim como todo o resto da tradição cristã, fora, né? Por idiotice, mongolice e altivez e grande soberba. Jogaram fora, né? A persignação, o ato de se persignar, ou seja, de fazer o sinal da cruz no senho, né? Jogaram fora, infelizmente. Mas olha o símbolo, o valor, né, simbólico e prático, né, que tinha. O pessoal usava como, não apenas como um rito, um gesto litúrgico, mas também como uma espécie de carteira de identidade espiritual, onde quem fazia, né, aquele símbolo estava dizendo para o outro: sou cristão, sou seu irmão. Então, quer dizer, é uma das merdas que, né, vieram após Lutero. Mas fazer o quê? A merda tá feita, agora tá aí. Só Jesus voltar e vamos ver quem vai, quem não vai, né? Vamos ver se eu vou também, se você tá me ouvindo também vai. Esse é outro assunto. Mas aguardar para Jesus voltar e levar logo para acabar logo, a gente sair daqui, desse mundo, que é uma merda também, né? Diga-se de passagem. E quanto antes Jesus voltar, menos merda a igreja vai fazer. Agora, claro que tem a parte boa também. Claro que tem a parte boa também. E é o que nos dá assim, um pouco de acalento, né? Graças a Deus, com tudo isso, a igreja vai convertendo um após o outro. Voltando então, é muito provável que o sinal da cruz, esboçado rapidamente sobre a fronte, os lábios e o peito, ao mesmo tempo que era um gesto litúrgico, fosse também um meio de se darem a conhecer uns aos outros. As inscrições esotéricas sobre as casas, como por exemplo a do peixe, deviam ter um sentido análogo ao dos demais que ainda hoje os ciganos traçam para balizar o seu caminho. É natural pensar que as reuniões cultuais das primeiras igrejas se rodeassem de um certo segredo, simbolizado até hoje pelas catacumbas. Foi certamente assim, né, que os cristãos fizeram a princípio o sinal da cruz. Voltando aí à questão do sinal da cruz. Vários textos aludem a esta tripla marca sobre a fronte, os lábios e o peito, pois as três partes superiores do homem, inteligência, ou seja, fronte, cabeça, amor, ou seja, lábios, boca, e força, ou seja, peito, ficavam assim sob a proteção da cruz. Ou seja, o sinal da cruz, o ato de se persignar, ou seja, a persignação, ela é feita sobre a cabeça, né? Ou seja, a testa, a boca e o peito. Por quê? Porque a testa é a mente, ou seja, a inteligência humana, que é colocada à disposição e proteção de Deus. A boca, representando o amor fraternal, através do ósculo santo, que hoje a gente não tem essa prática mais, mas era uma prática naquela época, até hoje o dentro ali do âmbito muçulmano, e não apenas pelo amor, expresso através do ósculo santo, mas também através das palavras, que devem ser de amor. Então também isto sendo colocado sob a guarda de Deus. E a força, né? Ou seja, a força para trabalhar, não é para matar o outro, bater no outro, não, é a força para trabalhar, a força para caminhar, entendeu? Olha, lindo, né? O sinal da cruz é uma coisa linda. E jogaram fora. Mas não vou parar de falar isso, porque senão eu vou ficar um pouco irritado aqui, e eu não quero ficar irritado. Muito bem. O sinal da cruz atual impõe-se a partir do século IV, mas não se deixou de preservar a forma antiga em certas ocasiões, como, por exemplo, na leitura do Evangelho durante a missa. A ideia de usar sinais místicos e secretos, como a do peixe, deve ter nascido nas comunidades da Grécia e da Ásia, à imitação talvez de certos hábitos das seitas e religiões de mistérios. Os principais sinais eram a âncora, que também era um símbolo cristão, não apenas o peixe, né? O navio, outro símbolo cristão, o navio. O bom pastor, que até hoje é pouco usado, mas até hoje se vê. O cordeiro, até esse aqui até hoje, até nas igrejas evangélicas ainda existe. Só que era um cordeiro com um T,
né, que era o T era porque havia cruzes em forma de T, né, uma cruz no dorso. Essa cruz de T era colocada no dorso. E a cruz encimada pela pomba da arca. Eram todos símbolos comuns. Podemos vê-los todos reunidos numa curiosa pedra gravada no Museu Kircher. O mais célebre é o peixe, muito usado em toda a cristandade primitiva. Vemo-lo reproduzido muitas vezes nos grafite e na decoração. Era uma alusão a Cristo, que dissera, né, certa feita, aos seus fiéis que eles seriam pescadores de homens. E fazia pensar nos peixes multiplicados por milagre, juntamente com o pão, naquele episódio da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Mas, num tempo em que o grego era a língua oficial, esse sinal permitia principalmente um jogo de palavras de caráter esotérico. A palavra irritis, né? Ou, para eu caprichar um pouco mais na pronúncia correta, irrifis, ou ictis, para ficar mais fácil, em grego, peixe, era formada pelas iniciais das 5 palavras que designam Jesus Cristo como Deus Filho e Salvador. Quer ver? Olha só. Irrifis, né? A palavra é ictis. Começa com o iota de Jesus. Depois vem o ri, ou se preferir o xi, que parece com um X nosso, de Christos. Christos, ou se preferir, para ficar mais fácil, Christos, né? Então, iota, xi, temos ali Jesus, Christos. Depois temos o tal. Na verdade não é o tal, é o theta. Só que o theta, na hora de transliterá-lo, ele é transliterado como tal mais o H, como o T mais o H. Então, você vê aí o T, né? Mas na verdade a consoante dupla theta, ela é transliterada como TH. Mas theos, theos, Deus, ou theu no genitivo, também Deus, também começa com a mesma letra, a mesma consoante, theta. Então, Jesus Christos Theu, Jesus Cristo, Deus. Aí vem huios, né? Filho de Deus. Então, Theu, huios, aí é o Y, né? Huios é filho. Huios Theu, filho de Deus. Soter, esse soter, Salvador. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ou Salvador, Filho de Deus, significa, é uma expressão, né, cujas iniciais das palavras compõem a palavra peixe em grego, ou seja, ictis ou irfis. Então, por isso, o símbolo do desenho, né, aquele símbolo gráfico, desenho do peixe, representava muito para identificar os cristãos. Por isso que muitos o desenhavam no frontispício de suas casas. Então, assim, nas catacumbas, vê-se frequentemente representado um peixe que tem sobre o dorso o cesto dos pães eucarísticos. Espero que tenha gostado. A próxima aula, as catacumbas.